Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui, eu faço aqui pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Movimentos da Semana, melhorando paulatinamente da raquetada que eu tomei de alguma questão de saúde aí, que eu não entendi até agora o que foi. Se foi gripe, covid, ou sei lá, o diabo a quatro. Tá, estamos aqui para mais um Movimentos da Semana, em geral saindo domingo eu estava repousando, então acabei deixando para segunda. Não é nada que também tenha grande efeito, a gente não teve nenhum movimento no portfólio, então a gente passa diretamente para o que eu vejo com mais descontado entre os ativos que estão no portfólio, de acordo com o fechamento do dia 24 de janeiro, que foi sexta-feira passada. Tá? Lembrando, aqui embaixo na descrição a gente tem as análises dos ativos que falam mais a fundo, que é justamente muito mais interessante do que ver o meu comentário curto aqui, só dando a base da base da base. Tá? E vale lembrar também que nesse final de semana que vem a gente vai ter o aquecimento do quarto trimestre de 2024, que é um vídeo que a gente faz todo pré-liberação aí de pré-começo de divulgação dos resultados. A gente tem o início agora dia 5, inclusive com um ativo já do portfólio, que vai ser dado preferência, que é a Log. E aí a gente começa a ter análise direto de ativos do portfólio como preferência, mas também ativos fora do portfólio, porque o quarto trimestre tende a divulgar de uma forma mais espaçada, de modo que abre espaço para avaliar vários outros ativos que não apenas os do portfólio. Tá? Então, assim, a gente vai ter pela primeira vez uma live no domingo, que deve ser no domingo. Sai o vídeo do aquecimento no sábado. No domingo a gente tem uma live justamente para tirar as dúvidas do que foi dito e especificamente referente do que foi dito com relação ao vídeo do sábado. Tá? Então a gente vai ter, a gente deve, se for interessante, se resultar em algo legal, a gente deve ter não só o aquecimento na semana anterior de cada início de divulgação de resultado, como também uma live. O vídeo sai no sábado, com a minha expectativa com relação aos resultados. No domingo a gente deve ter a live toda vez que a gente tiver resultado, então 4 vezes por ano aí, tá? Passando então ao que eu vejo com mais descontado, com base no fechamento de sexta-feira, a gente começa com o Guatemi, vem entregando um resultado muito consistente, a gente vê isso aí nas análises do canal há bastante tempo, refazendo o portfólio, certo? Remontando o portfólio com partes mais positivas que casam mais com a operação, que é o caso da compra do controle do Pátio Higienópolis e o Pátio Shopping Paulista, Shopping Pátio Paulista, Shopping Pátio Higienópolis, aumentando operações que já rendem bem e que têm espaço para crescer, caso do Shopping Brasília, do Iguatemi Brasília, e se desfazendo de outras posições, aí tem aberto ali, não lembro de cabeça elas, mas tem aberto ali nas análises, certo? Então indo numa direção bem positiva, entregando um resultado muito forte, o queda no preço completamente sem sentido. A gente tem visto recentemente o mercado acordando um pouco mais e reagindo mais agressivamente, positivamente em todos os ativos do portfólio, certo? A gente se vê aí no longo prazo. XP entregando resultado consistentemente resiliente, certo? Resultado bem positivo, especialmente considerando que a parte core da operação, a parte de investimentos, tem sofrido com um mercado sensível à percepção de risco mais elevado. Isso, em parte, grande parte, ele é auxiliado pela parte de banking clássico, que é seguro, cartão, previdência, que tem ajudado bastante no resultado da operação, precificação nenhum sentido. Eu vou parar de falar precificação nenhum sentido, porque nenhuma delas aqui tem, tá? Fleury, após a fusão da EMEI Pardini, abre um espaço agressivo para crescimento. A gente vê não apenas através da evolução ali na área de lab-to-lab e melhoria consistente dos resultados, mas também de uma redução contínua da alavancagem que está empurrando a operação a fazer mais aquisição de novas operações, ou seja, basicamente a gente está gerando caixa de uma forma descontrolada a ponto de continuar jogando a alavancagem para baixo e justamente liberar espaço para crescimento, investimento, ganho de força da operação, pura e simplesmente pela qualidade da entrega operacional, ainda com muita sinergia para ser aferida e espaço gigantesco para evolução, especialmente no Lab-to-Lab, a operação vem muito bem. Log, fazendo trabalho muito forte da parte de administração de galpões e construção dos mesmos, isso a gente vê desde o começo da operação, quando do spin-off debaixo da MRV, lá para 2018, 2017, acho que 2018. E além disso, a gente tem agora a ampliação ali para a parte de desenvolvimento, especialmente começou com a brincadeira ali de fazer reciclagem de ativo, viu como interessante, começou a fazer desenvolvimento já mirando em parte dos ativos novos construídos serem justamente liquidados ali com margens bem positivas, então a operação está indo numa direção
muito positiva. A lucratividade dessa brincadeira já resultou em um pagamento de dividendos mais agressivos para os acionistas recentemente. Açaí fez um crescimento agressivo por alavancagem, vem lidando super bem com isso, juros altos ou não, juros subindo ou não, a operação continua lucrando mesmo com alavancagem em níveis altos e teve aí no trimestre passado uma redução da alavancagem não apenas por crescimento do EBITDA, que já seria muito positivo, com melhoria contínua da margem, mas também por redução da dívida líquida, o horizonte extremamente positivo para a operação. Cruzeiro do Sul Educacional vem entregando resultado muito positivo desde o IPO, 3 e alguma coisa anos atrás, preço caindo desde então, isso não tem qualquer racional, não exige mais explicação do que isso. Infracommerce, precificada como falência, mas a operação tem um horizonte bem possível para atingir perenidade. A gente tem acompanhado a negociação deles para a melhoria da estrutura de capital, que tem sido feita, tá? E tem acompanhado o trabalho deles para casamento ali da receita versus despesa, justamente garantindo perenidade da operação, como comentado aqui agora há pouco. A análise explica isso a fundo. De qualquer forma, a questão não é que o ativo está bem, a questão é que o preço que estão dispostos a pagar pelo ativo hoje em dia, não faz qualquer sentido. Quando eu olho desculpa, quando eu olho um horizonte um pouco mais positivo, de modo que não temos aumentado o risco de exposição ali naquele ativo, mas não faz sentido nenhum liquidar na precificação atual. O capital está bem alocado ali e teremos injeção de capital se as coisas forem na direção comentada na análise que está no canal. Tá? Minerva, após a compra das operações ali das plantas da Marfrig, mesmo 3 pendentes no Uruguai, ainda assim, das 16 plantas menos 3 iam sem distribuição, abre um horizonte muito positivo de crescimento para a operação tem zero dificuldade de gerar caixa, tem arbitrado muito bem entre os mercados, então nenhum problema com Trump nos Estados Unidos ou China ou qualquer coisa do gênero, isso explicado em seleções aqui no canal. Eu vejo um horizonte muito positivo, a operação deve desalavancar numa velocidade bem rápida, dado a capacidade forte de geração de caixa operacional. A operação gera caixa operacional consistentemente, caixa livre, consistentemente há bastante tempo, zero de preocupação. Já vi eles fazer isso, outro movimento desse tipo, com uma compra que era mais relevante naquela época para o tamanho da operação da parte da América do Sul, da JBS, foi muito bem feita, a galera também desesperou naquela época e tomaram na cabeça igual 200% de lucro para nós do portfólio, então vem no contra, zero preocupado. MRV vem entregando resultado já muito positivo, vinha de uma negatividade forte quando do problema todo lá para o terceiro trimestre de 2022, se não me engano, quarto trimestre de 2022 e o começo de 2023, virou completamente a operação que tinha definhado, hoje em dia entregando recorde de vendas, VSO agressivamente positivo para a operação daquele tamanho, na faixa dos 30%, se não me engano. A margem bruta das novas safras, 34%, forte geração de caixa, ainda com espaço violento para melhoria e possível spin-off da Resia, que é a antiga HS, acho que é HS, fora do país. Tá? Já estou começando a esquecer o nome porque faz tempo que trocaram o nome para Resia. Então, de qualquer forma, operação com uma dinâmica muito positiva, a precificação abaixo de níveis, quando a operação não tinha nem começado a resolver os problemas ainda. Tá? Grupo Casas Bahia, precificado abaixo do momento, bem abaixo do momento ali que achavam que a operação ia falir, a operação não está nem vagamente arriscada de nada, certo? Reestruturou toda a estrutura de capital, certo? Com um horizonte aí muito positivo, melhoria contínua da entrega operacional, com avanços ali em novas vertentes, como expansão da carteira de crédito de forma responsável e conservadora, com entrega de resultado consistente. A parte ali de logística para terceiros também crescendo e expandindo. O Casa Bahia Eds também muito positivo. Então, assim, vários horizontes de crescimento, melhoria contínua da qualidade operacional e estrutura de capital resolvida, zero racional para precificação. Guararapes entregando resultado melhor do que o pré-pandemia, precificação bem abaixo do pior momento da pandemia, nenhum racional, operação entregando resultado muito, muito, muito positivo. E Dux, qualidade operacional entregue há bastante tempo já, medo do setor de educação como um todo, fazendo a galera desesperar e apavorar com um ativo que vem entregando consistentemente um resultado muito positivo, com redução de alavancagem,
melhoria contínua da qualidade operacional, nenhum racional para precificação. Pets, com a fusão com a Cobasi, agora aprovada pelo CAD sem restrição alguma, abre um horizonte aí para ganho de os pelinhos aqui estão me incomodando. O bigode está me incomodando. A Pets com a fusão ali com a Cobasi abre espaço aí para ganho de sinergia, foi comentado nas análises que estão no canal, esse ponto de vista com relação à sinergia, a Petix ali que de cara já ganha vários outros pontos de venda, mas tudo comentado nas análises, tá? Aqui embaixo na descrição, vale a pena ver essa e as antigas inclusive, tá? Abre um horizonte muito positivo, a operação é caixa líquido, nenhum medo, receio, ainda tem uma paulada de grana que deve vir para os acionistas da Petix como pagamento ali para equilibrar a fusão entre Cobasi e Petix, tá? A Azul, operação entregando recorde de EBITDA novamente no terceiro trimestre, depois de um segundo trimestre negativo, que ela flipou, como comentado no segundo trimestre, sem qualquer dificuldade. A operação vem melhorando consistentemente a estrutura de capital, certo? Teve ali uma redução agressiva que ocasionou uma queda de 800 milhões de reais, de 2 bi para 1,2 bi, de juros, de expectativa de juros a serem pagos durante 2025. Então, assim, um horizonte bem positivo, com a possibilidade ainda de entrar com uma mão mais forte em uma possível combinação de negócios com a Gol. Tá? Então, assim, direcionamento extremo, já com o apoio do governo e por aí vai, o direcionamento extremamente muito positivo para a operação, precificada como se o mundo fosse acabar e um martelo fosse descer na cabeça da empresa. Tá? Cogna passou por um processo de reestruturação da operação durante o período da pandemia, melhorou violentamente o resultado, reduziu a alavancagem, entrega operacional, geração de fluxo de caixa após investimentos. Hoje em dia, nenhum racional para precificação, que continua derretida abaixo ainda do que aquele momento. Multi passou por um período de dificuldade durante o quarto trimestre de 2022, primeiro trimestre de 2023, foi melhorando, resolveu durante o ano de 2023 o que era necessário inicialmente, que era tirar a alavancagem para não incorrer em possível covenant financeiro. Isso feito vem melhorando consistentemente a qualidade operacional, mesmo passando por questões aí que fogem do controle dela, questões exógenas da operação que acabam atrapalhando a evolução da operação, ainda assim entregando resultado muito consistentemente melhorando. Ainda não em pontos muito positivos, mas com constante melhoria. E a precificação abaixo do que no momento que deu o problema todo lá no quarto trimestre de 2022, o que não faz qualquer sentido. Lojas Renner entregando resultado melhor do que o pré-pandemia, a operação precificada abaixo do pior momento da pandemia, nenhum racional para isso. Zemp, que agora vem respondendo um pouco mais agressiva no preço, com o Mubadala entrando mais forte ali, justamente para expandir a operação, para dar um gás na operação. Já abarcamos aí na operação Subway e Starbucks, que aparecem agora no quarto trimestre. Estou curiosíssimo para ver o acoplado, agora com 4 operações, não mais só 2, não só Popeyes, Louisiana Kitchen e Burger King. A gente tem um horizonte de crescimento, expansão e evolução das operações muito positivo. Subway abre uma porta para localidades que não abarcam, não comportam um Burger King, especialmente um Popeyes, né, que é mais de nicho ainda, e uma Starbucks. Então abre aí todo um horizonte não competidor com as franquias que a gente já tem no Brasil. A princípio, 100% franqueado aquilo ali, então é só basicamente a administração, o auxílio ali aos franqueados, o que dá um horizonte também que não exige investimento de capital. A parte que exigiria investimento de capital é a Starbucks, que já vem com lojas montadas, depuradas, as melhores, as mais interessantes. A gente vai ver justamente como é que a gente consegue, como é que é por dentro ali e o quão positivamente a gente consegue rodar aquilo. Vejo um horizonte muito positivo, a alavancagem não preocupa, especialmente com o aumento privado de capital feito recentemente, se não me engano, na faixa dos 475 milhões de reais. Vale a pena dar uma olhada especificamente qual era o valor, mas se não me engano é esse. A Alpargatas passou por um momento de dificuldade, hoje em dia entregando um resultado extremamente positivo. Precificação lá embaixo, casada com abaixo dos momentos ali de dificuldade efetiva de piora da qualidade da operação. Tudo por faniquito, pânico desse bando de frouxo que tem no mercado. De qualquer forma, a gente tem uma operação entregando hoje em dia lucro, caixa líquido, a operação é caixa líquido, margens casadas em alguns pontos ali melhores do que o histórico entregue, o horizonte extremamente positivo. Para dar um pouquinho mais de gosto ali da brincadeira como um todo, a gente tem Rothy's já passando do break-even lá fora nos Estados Unidos, explicado nas análises, tá? E, como se não bastasse, uma outra palhaçada, brincadeirinha, gracinha aí que se faz aí com uma última da Dolce & Gabbana,
que liquidou a chinela havaiana feita em parceria, em co-branding, em collab com a Dolce & Gabbana, como se não houvesse amanhã. Assim, foi simplesmente foi jogar no mercado, a galera fez sumir, certo? Desapareceu. Como água nesse calor infernal que a gente tem hoje em dia no país. Mobile, com a fusão com a Tok Stock, abre um espaço forte inorgânico para ganho de escala da operação da Mobile, além de possíveis aprendizados com as margens mais altas cobradas pela operação da Tok Stock. As duas não disputam público-alvo, então não tem canibalismo envolvido nisso. A Mobile opera num nível um pouco mais baixo. De qualquer forma, as duas conseguem usar tanto a estrutura de capital nova montada, que deve auxiliar a operação a fazer as sinergias, ganhar a escala e aí sim começar a lidar com a estrutura de capital. Temos aí 2 anos, se não me engano, de carência, e aí é progressivamente elevando, vai escalonando o peso da estrutura de capital, então nada que me preocupe. A gente vai ter uma melhoria agressiva ali na Mobile Log, por exemplo, de logística, certo? Que agora tem muito mais demanda do que tinha anteriormente, então trabalha muito mais no limite, o que é muito positivo. A Tok Stock, pelo valor entregue, claramente ele tem espaço para melhorar e justamente justificar que veio. Então, assim, um horizonte muito positivo para a operação, a precificação abaixo do momento lá que a operação estava com bastante dificuldade, com dificuldade de ganho de escala, patinando e por aí vai. Tá melhorando ali paulatinamente. Serena, depois de todo um processo de investimento desde o IPO que resultou na elevação em 17 vezes do EBITDA da operação, a gente agora tem uma operação focada ali com espaço, talvez para investimento no cluster Midnight, ainda observar aí com mudança de governo americano e por aí vai. Não apenas isso, forte capacidade de geração de caixa, apesar de um ano um pouco menos favorável por safra de vento abaixo da média dos últimos anos, da média histórica, tá? E a gente tem espaço ali tanto para redução mais forte da alavancagem, que está bem controlada, ou da distribuição de capital para acionistas, possivelmente ainda com aí não dá para esperar, porque depende de governo aqui e lá fora, mas com possibilidade de briga, luta, disputa em leilões que envolvam armazenagem de energia, certo? Criação aí de grandes baterias no Brasil e no exterior, aí a gente vai ver como é que isso daí funciona, mas é algo que eu já comentei algumas vezes no canal, como uma dinâmica que eu vejo como muito positiva de combater a intermitência de energia eólica e fotovoltaica com justamente grandes baterias. No caso, o uso do hidrogênio poderia ser uma opção, tá? Mas parece mais distante do que a possibilidade de construção de estruturas para armazenagem. Neogrid veio com resultado negativo, trabalhando ali para construir uma dinâmica para ter o estouro, eventualmente, aí, o descolamento de custo e despesa, liberando uma margem agressiva através do que? Eu tenho uma infraestrutura tecnológica construída. Quando eu começo a ter, agora de fato definida, quando eu começo a ter aumento de clientes, o custo marginal de mais um cliente é virtualmente zero, de modo que aquilo ali vai basicamente tudo injetado na margem, e aí eu tenho aquele ganho de qualidade exponencial que todo mundo ama em tecnologia, certo? Que é o que? Eu tenho uma estrutura que me custou para construir, que me penou para chegar naquele ponto, aí a hora que chega naquele ponto, o mercado aceita, cada cliente novo é uma injeção na margem e eu começo a ter uma vertente exponencial de melhoria na qualidade operacional. Vejo isso acontecendo, aí não tem como ver prazo, mas vejo isso acontecendo tranquilamente. Ali a gente vai ter a colheita dos frutos aqui, eu não gosto de falar desse jeito, mas a gente vai ter aqui o retorno de um investimento que demorou um pouco mais do que o esperado. A Melnick, e aí o que esperado, chute completo, certo? Sem nenhuma determinação de prazo nem nada, porque isso daí, como eu falo constantemente, só a massa sensitiva, só com bola de cristal. Da Melnick, por último aqui, ativo que vem entregando consistentemente na área ali de construção civil, especificamente em Porto Alegre, região metropolitana, agora expandindo para Balneário aqui, com parceria para Itajaí, Balneário. De qualquer forma, algo ali ainda como consultoria, não nada muito pesado, mas querendo ali começar a abrir as asinhas para trabalhando aqui com alta renda, certo? Lá no Rio Grande do Sul trabalha bastante focado em alta renda, vem fazendo um trabalho forte, teve um trimestre basicamente anulado ali pela crise, pelo desastre no Rio Grande do Sul, certo? Que atingiu bem a região onde a gente opera. Mesmo assim, você vê o terceiro trimestre já com uma entrega muito agressiva, basicamente anulando, quando eu falo 9 meses, o fato de a gente não ter tido um trimestre. Então, com 2 trimestres nesse ano, a gente fez basicamente o que a gente fez com os 3, um pouco melhor do que o que a gente fez com 3 trimestres no ano passado. Então, se isso daí não mostra que a operação está indo numa direção muito positiva e mal precificada, nada mostra.
talvez alguma coisa mostre os 15% de dividend yield que ela tem entregue durante essa dinâmica. Tá? A operação vem reduzindo o estoque pronto, vem não deixando ter acúmulo de novo, trocando o land bank por permuta, trocando o land bank comprado, adquirido por permuta, por land bank comprado, adquirido por cash, que aumenta as margens. A gente tem visto o efeito disso na qualidade operacional financeira da empresa. E dúvida? Dúvida eu dou sempre no Instagram, @investircomsim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos mais tarde na live aqui do canal, das 8 às 10 da noite. Valeu, galera, beijão!